Igreja, graça e paz. Queria parabenizar todas as mães neste dia tão especial, que possa estar aproveitando, né? E neste culto estamos celebrando ao nosso Deus e também tendo esse tempo, né, realmente para lembrar e homenagear as mães tão queridas. Nessa manhã eu gostaria de trabalhar um assunto, né, que diz que amor é esse. Nós vamos estar compartilhando a respeito do amor de Jesus sendo manifestado aqui em nosso meio. E antes disso eu gostaria já de convidar a todos para entrar, né, concentrar na palavra do Senhor e mais uma vez nós orarmos, buscarmos ao Senhor. Queria convidar os irmãos a curvar as suas cabeças e orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão especial, por esse dia que realmente o Senhor tem derramado as ricas bênçãos. Estamos juntos aqui, Tu possa realmente abençoar cada um dos nossos irmãos, também todas as mães, famílias representadas. Nós queremos entregar também este tempo diante da Tua palavra, para que o Espírito Santo possa ministrar mais uma vez aos nossos corações. Nós entregamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, gostaria de convidar os irmãos a abrir em Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, né? Está no nosso PowerPoint também. Os irmãos pudessem acompanhar na leitura. Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Então nós estamos com o nosso texto base aqui, que está em Romanos 1, versículo 20, né? Um texto bem bonito que fala desde a criação do mundo até hoje, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, né, a sua natureza divina, têm sido claramente compreendidos por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, o que significa os atributos, né? Os atributos invisíveis de Deus? Os atributos se referem às coisas mais particulares, as qualidades, as características de Deus, né? E esse texto fala dessas qualidades, então, de Deus, que são invisíveis, né? Mas o interessante é que o mesmo texto que fala que são invisíveis, esses atributos invisíveis de Deus, ela fala que na sua natureza tem sido visto claramente, né? Dá para ver claramente, nitidamente, né? Por meio das coisas que foram criadas. Então, na criação de Deus, nós podemos ver tantas coisas boas, qualidades de Deus, né? Mas onde que os irmãos, né? Onde que os irmãos conseguem ver as qualidades de Deus na criação hoje, né? Olhando na criação, onde a gente vê a qualidade de Deus? Será que a gente percebe? Talvez para muita gente, né, irmãos, tem sido difícil ver alguma qualidade ou alguma coisa, pensar alguma coisa de Deus na criação hoje, porque a gente tem, não sei se é por causa das muitas informações, mas a gente vê tanto ódio, tanto rancor, tanta tristeza no mundo, que muitas vezes cega, né? A gente não consegue enxergar, né, as qualidades de Deus, as coisas boas de Deus, as maravilhas de Deus. A gente não consegue enxergar, né? Mas quando nós paramos para olhar a criação de Deus, em muitos detalhes, nós podemos ver a imensidão do amor de Deus manifestada na criação. Nós podemos ver os atributos invisíveis de Deus na criação. Então, nós podemos ver o amor de Deus, né, na criação. E principalmente o amor da mãe pelo filho. Nesse ato da mãe pelo filho, a gente consegue ver esses atributos invisíveis de Deus. Que amor é esse da mãe pelo filho, né? Nesse milagre que acontece, também a Bíblia descreve várias vezes a presença, a grandeza, o poder, o milagre de Deus. Então, hoje eu gostaria de compartilhar alguns versículos, né? O nosso texto base é esse de Romanos 1, versículo 20, que fala desses atributos. E através de alguns versículos bíblicos, nós vamos ver como que isso se dá, né? A Bíblia diz claramente dessa relação da mãe pelo filho, e nesse contexto, Deus se mostra presente. Deus fala, assim como essa mãe ama o filho, assim como essa mãe cuida do filho, ali Deus mostra que Ele é assim, a grandeza do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro atributo que eu consegui, né, buscar na palavra do Senhor, um atributo invisível que a gente pode ver na relação da mãe pelo filho, é a sensibilidade, irmãos. Está em Isaías 49, versículo 15. Presta atenção neste versículo. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê
que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Deus é quem está falando isso, né? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, né? Lógico, né? Mãe, ela incrível, ela não esquece do bebê que gerou ali, de amamentar, de dar comida para aquela criança, naquele bebê, né? Talvez ela pode, até em algum momento na sua corrida até pode esquecer, mas Deus diz assim: eu jamais esquecerei de você. Fala para o povo de Israel. É incrível essa profecia, irmãos. O dom imensurável da sensibilidade de uma mãe amamentar o filho é uma coisa incrível, né? É uma sensibilidade que a mãe nunca esquece do filho. Ela está a todo momento ali, e isso é um atributo incrível, né? Que o texto fala de Deus, como uma mãe que não esquece do filho, né? É uma coisa inexplicável isso, né? Então, nesse ato que a mãe tem, a gente vê a presença de Deus, né? Como que se dá isso? Bom, a minha filha mais velha, né, a Aya, tem 19 anos, né? Ela está aqui. Quando ela nasceu, como é primeiro filho, a gente tem muita dificuldade de saber que choro, né? Por que está chorando? Então é muito difícil no começo, e principalmente o pai fica mó perdidão, né? Não sabe se coloca para cá, se precisa, né? Bater aqui, tem que dar no colo, o que tem que fazer. Mas a sensibilidade da mãe é interessante, né? Logo ela já aprende que não é hora de dar, né? De amamentar, é hora dela, né? Arrotar um pouquinho, é hora de dormir. Ela sabe acalmar a criança muito melhor às vezes que o pai, né? Tem pai que é muito bom nisso também, né? Não sei como é que era o Serginho. Serginho tem cara que, né, que cuidava bem ali, né? Mas no começo eu tive muita dificuldade, né? E a sensibilidade também que é incrível que muitas vezes eu via meio que cansada, né? Uma criança ali cansada, à noite, madrugada, com sono ali. Mas quando a criança chorava, logo assim ela já pulava da cama, assim, já ia pegar a criança. Sabia que tinha que dar de mamar naquele horário. A sensibilidade é muito grande nesse momento, né? Ela não deixa, deixa lá a criança chorando a noite inteira, não vou amamentar não, deixa. Não, a mãe não consegue fazer isso, logo ela vai. Tem dia, irmãos, que ela estava muito cansada mesmo. E às vezes ela não conseguia escutar o choro, né? E eu também não queria, né? Estava muito cansada, então eu dava um cutucãozinho nela, assim, né? Aí, irmãos, eu falava, eu não vou pegar agora, estou cansado, meu Deus do céu. Mas quando eu cutucava ela, logo ela já levantava, pegava lá, né? Então, por mais cansado que ela estivesse, ela já pegava, né? No colo e já dava de mamar rapidamente. E essa sensibilidade que a mãe tem, né? E assim também Deus conhece, Ele tem sensibilidade conosco, Ele sabe os momentos que precisa estar conosco. Deus sabe o momento que nós precisamos de algo, Deus sabe quando a gente não precisa, Deus sabe o momento que a gente precisa dormir, Deus sabe de todas essas coisas, assim é esta palavra. Então, nessa manifestação dessa sensibilidade da mãe com a criança, ali a gente vê a presença de Deus. Então, se você quer saber mais de Deus, nesse detalhe você pode conhecer a Deus. Deus é isso, Deus nos ama ao ponto de conhecer as nossas necessidades, né? E assim, irmãos, eu creio que as nossas mães da nossa igreja aqui da Ronas da Liberdade e outros que estão nos assistindo tiveram sensibilidade de seus filhos, né? Algumas mães já têm filhos grandes, né? Algumas têm os filhos pequenos, mas eu creio, irmãos, que elas estão tendo a sensibilidade também, né? E hoje, irmãos, temos várias crianças, né, do nosso culto infantil que irão demonstrar gratidão a Deus, né? Gratidão às mães, porque elas cumpriram o papel de cuidar e estar presente na vida dos filhos. Então nós vamos assistir uma apresentação do culto infantil agora, que vai mostrar, né, a gratidão dos filhos, pelas nossas mães que tiveram tanta sensibilidade de cuidar, de estar alimentando, de estar ali dia a dia, né, com seu filho. Então vamos assistir a apresentação do culto infantil, antes de prosseguir a nossa palavra. Ela tem olho? Ela tem olho, tem nariz? É? Depois papai vai te ajudar. Sabia que domingo é dia das mamães, sabia? Dia das mamães. Fala, mamãe, eu te... Fica com?
dela, isso mesmo. Dá um beijo pra ela. Como te agradecer, quero expressar o meu amor por ti. Está guardado no meu coração as noites que ficaste em oração, intercedendo a Deus por um milagre. Ao me ver pela primeira vez, sorriu, chorou. Amém. Então, o primeiro atributo que eu consegui encontrar na Bíblia, que mostra realmente a presença do Senhor, é nesse versículo, mostra essa sensibilidade de uma mãe para com seu filho, cuidado, alimentação. Então, nesse ato, a gente pode ver a presença do Senhor, né? E um segundo atributo que eu olho na palavra do Senhor, diz em Isaías 66, versículo 13, os irmãos podem acompanhar na tela de vocês, diz assim: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, em Jerusalém vocês serão consolados, né? Então Deus faz essa comparação, né, da mãe que consola o filho, eu também os consolarei. Meus irmãos, consolo, o que é o consolo então, né? Talvez você fala, mas eu também consolo, eu também sei consolar, né? Qual que é a diferença aí? Então a ação do consolo, que é uma tentativa de aliviar o sofrimento, né? É como se fosse algum tipo de suporte. Então isso é o consolo. E o consolo bem sucedido, então, é quando alguém consegue compreender de fato, quando alguém consegue olhar no mais profundo do coração e sabe realmente o que está passando, né? Então isso é um consolo bem sucedido, vamos dizer assim, né? Então sabe aquela pessoa,
né? Muitas vezes eu sou assim, que quer consolar, mas acaba piorando, né? A gente vai tentar consolar, né? Às vezes acontece, né? As crianças falam assim: ah, sai daqui, você não está entendendo nada, né? Tipo assim, né? A gente está tentando ajudar, consolar, né? Mas às vezes a gente não é bem sucedido. E acontece, né? A nossa filha Amy, ela é um pouco mais, assim, é mais difícil de entender. Eu não conseguia entender, mas eu vejo como amigo já consegue entender melhor, sabe? Consolar melhor. A mãe tem um dom incrível, né? De consolar, né? Como eu já falei algumas vezes, eu fui muito novo para o Japão. Então, com 15 anos já estava trabalhando lá e com 17 já estava morando sozinho, né? E naquele tempo, né, na comunicação do Japão com o Brasil era muito difícil. Não tinha celular, não tinha nada naquela época. E de vez em quando eu conseguia ligar para o Brasil, né? E quando eu falava por telefone e quando eu falava com meu pai, tá bom, tá. Tipo, né? Era uma coisa mais, né, japonesa, coisa mais fria. Mas com a minha mãe, era interessante que parece que ela estava entendendo o que eu estava passando naquele momento. Era como se ela estivesse do meu lado. Ela falou assim, tipo, eu estou te entendendo, né? Estou compreendendo o que você está passando aí. Então era um momento que eu sentia realmente o consolo. Era um momento muito bom naquele, né, na minha juventude, sozinho ali. Então foi muito bom ter o consolo da minha mãe nesse tempo, né? E é uma coisa interessante que há uns 11 anos, né, quando ela faleceu, eu já estava com, né, 30 e poucos anos, eu acho. Quando ela faleceu, a gente perde um pouco, né, dessa referência, desse consolo, né? Mas lógico, Deus levanta outras pessoas, a gente começa a entender isso, consegue adaptar. Mas a mãe tem essa sensibilidade maior, né, de consolar. Então, como que age muitas vezes? Essa sensibilidade, às vezes, ela só vai dar um toque, ela só vai fala manso, né? Uma palavra ali sábia. Às vezes o consolo da mãe é uma palavra mais dura mesmo, né? Uma palavra mais firme ali. Então ela está consolando dessa forma. Também não é sempre que a mãe, né, chegar, então, não. Às vezes um consolo da mãe que é, olha, tá, pá, né? Na minha mãe era muito assim também, né? Pá, né? Então isso é o consolo. E algumas vezes, né, o consolo da mãe é só um abraço. Enquanto o pai quer falar um monte, meia hora, falando, a mãe só sempre dá um abraço ali. Isso já é um consolo. É uma coisa impressionante, é fora do comum, assim, né? Então a gente vê, assim, a mãe tendo uma sabedoria imensa. E a minha mãe, em especial, assim, às vezes, né, ela só vinha e colocava a mão sobre mim e orava em japonês. Eu lembro até hoje, assim, essa oração fervorosa que ela fazia e orava muito, assim, e aquilo, irmãos, me confortava de um jeito, assim, me transformava, assim, era uma coisa impressionante, né? Então, a mãe tem esse dom que Deus atribui especial para consolar. Não que o pai não saiba, né? O pai também sabe. Mas a mãe parece que tem uma coisa interessante, né? Porque a Bíblia até nesse texto coloca, né? Assim como a mãe consola o filho, o texto não coloca, né? Assim como o pai consola o filho, né? Não sei porquê. Acho que o pai tem um pouco menos desse tato aí, mas sabe consolar também, né? O pai tem um jeito diferente de consolar, né? Mas assim como a mãe consola o filho, também eu os consolarei. Então Deus, irmãos, Deus nesse ato mostra a presença dele. Quando a gente vê a mãe que consola, a mãe que está ali, a mãe que ensina, a gente vê a presença de Deus. E Deus é essa pessoa, né? Deus é o nosso Senhor que está ali sempre sabendo consolar. Deus é incrível. Ele sabe nos consolar, Ele sabe falar. O momento que Deus precisa chamar a nossa atenção, o momento que Deus precisa falar, né? O momento que Deus precisa nos abraçar, o momento que Deus precisa dar um chacoalhão em nós. Deus é um Deus supremo, um Deus que conhece, né? Então, neste ato a gente conhece a manifestação de Deus. Amém? E, irmãos, nessa manhã, né, para ilustrar um pouco melhor sobre isso, nós vamos ter uma apresentação do Ministério Karashi agora, que vai trabalhar um pouco, né, desse assunto. Vamos assistir, então, primeiro a apresentação do Grupo Karashi. Oi, espero que vocês estejam curtindo bastante esse domingo, principalmente as nossas mães guerreiras. Que Deus esteja abençoando muito vocês, que esteja dando o amor que vocês realmente merecem. E para poder falar um pouco sobre vocês, mães, é que realmente sou muito grata
não só pela minha, mas por todas as mães do mundo, porque elas são as primeiras pessoas em que a gente recebe o amor, que a gente ganha o primeiro beijo de mãe para filho, que a gente todos os dias recebemos abraços companheiros, felicidade, tristeza. Realmente são muitos sentimentos que a mãe demonstra pra gente, ou que a gente demonstra pra elas, porque elas sempre vão estar lá pra gente quando der e vier. E mesmo quando a gente estiver bravo, triste, querendo ficar sozinho, elas vão se preocupar. Elas vão querer saber se a gente tá bem. Elas vão querer de tudo pra gente ficar melhor, pra gente botar pra fora e dizer pro mundo, mas especialmente pra elas, o que esteja afligindo a gente, ou o que tá palpitando no nosso coração de felicidade. Que elas são as nossas pequenas caixinhas, como a gente é pra elas. Uma caixinha onde a gente pode guardar tudo. Qualquer sentimento, Bem, é inexplicável os sentimentos, não é? E espero que vocês estejam curtindo bastante Mães, mas todo mundo também. E que gostem bastante da coreografia e a canção, que realmente fala tudo sobre as mães. E espero que vocês gostem. E que vocês estejam tendo um ótimo domingo e muita felicidade para vocês, o que vocês realmente merecem. Protege do sol, protege do frio, fica pertinho de quem tem medo do escuro. Se o sono chegar, saia sem fazer barulho. Deixa cair, mas levanta um beijinho aonde dói, tudo fica bem. É tão simples plantar no presente o futuro. Detalhes singelos e um coração puro. De quem ama e corrige na hora certa. Presente e futuro desperta. Lá, 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 lá. Busca na escola, faz um carinho, um rabisco na folha, é uma obra que ele faz tão bem. Escuta atento a história que sem pé e sem cabeça te encantou. É tão simples plantar no presente o futuro. Detalhes singelos e um coração puro. De quem ama e corrige na hora certa. Colore presente e futuro desperta. É tão simples plantar no presente o futuro. Detalhes singelos e um coração puro. De quem ama e corrige na hora certa. Colore presente e futuro desperta. Lá, 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 lá. De longe posso ver como você cresceu. A história que escreveu tá solta pelo ar. Não pode se apagar.
presente o futuro desperta. Lá, 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 lá. Essa canção diz: é tão simples plantar no presente e futuro detalhes singelas de um coração puro, de quem ama e corrige na hora certa. E aí nós podemos ver, né, irmãos, a importância da mãe, do consolo da mãe que ama e corrige na hora certa, né? E nesse ato é o ato que a gente pode ver também a presença do Senhor. E um outro ponto que nós queremos entrar também, o terceiro atributo de Deus, que é invisível, né? A gente não consegue ver muitas vezes, mas é uma proteção da mãe, né? A Bíblia fala muitas vezes de estar debaixo das suas asas, né? Assim, debaixo das asas do Senhor. Ele usa a expressão, né, de como estar protegidos, né? Então, em Deuteronômio 32, versículo 11, né, e em Isaías 31 fala de uma águia, uma ave, né, que protege seus filhos, né, no seu ninho ali, seus filhotes. Então, em Deuteronômio 32, versículo 11, diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-as sobre elas, né? Então, a águia é isso, né? Ela sobrevoa, ela vai, olha os seus filhotes, depois estende as suas asas, coloca em suas asas e, né, leva, né, no lugar seguro ali. Como aí depois em Isaías 31, versículo 5, né, diz: como as aves dão proteção aos seus filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e livrará, ele a poupará e salvará. Então, neste ato também, né, a gente vê na natureza todas as espécies, né, que protege o seu ninho ali. Também a mãe tem essa coisa natural, né, essa essência natural de proteger. Ela, de repente, começa a ficar muito forte na hora de proteger o seu filho, né, uma coisa incrível, né? E a Bíblia ilustra várias vezes estar debaixo de suas asas, né? Como é bom quando a gente está debaixo das asas da nossa mãe, né? Como a gente se sente seguro. É uma coisa, né, que a gente pode testificar como filhos, né? Como é bom. Eu senti um pouco também nesse sentido um pouco difícil quando a minha mãe partiu, né? Parece que, puxa, a gente tira o chão, né? É uma coisa incrível, mas é uma coisa natural que Deus também nos fortalece ao mesmo tempo, né? Mesmo com as perdas, então Deus fortalece, sim. Mas aqui nesse texto, na palavra do Senhor, podemos ver que Deus é essa pessoa também, que está a todo momento ali, né, conhecendo, nos protegendo também, né? A mãe tem esse dom, né, de lutar, de buscar, de estar ali com os seus filhos, né? E nesse ato a gente pode ver o atributo invisível de Deus, né? E para ilustrar um pouco melhor sobre isso, né? Ano passado a Tampi explicou um pouco a experiência dela, né? Para até chegar no nascimento da Tami. Hoje eu vou partir do ponto ao contrário. Eu pedi para a Tami contar a experiência dela, né? E mostrar, né? Então, de onde que vem essa força da irmã Tampi, então, né? Então a Tami vai compartilhar, né, rapidamente conosco a experiência dela. Alô. Aqui. Oi, sou eu de novo. Bom, vou contar a história quer dizer, vou contar a história de novo, né? Um pouquinho da minha mãe. Ai, desculpa, gente, tô com cola, porque é muito grande. Ela se chama Marta Tamiko Gotumiano, mas as pessoas chamam ela de Tampi. Ela se casou em 1988 e ela tentou ter filhos por 9 anos. Aí, então, nesses 9 anos, por causa da pressão alta dela, ela teve 3 abortos. Uma nasceu e viveu por 24 horas. E aí, depois, a 5ª tentativa sobreviveu. E assim, ela, nem eu, nem ela, a gente quase não sobreviveu, porque eu acho que eu tava com 4 meses, eu acho, de gestação, e aí 4? 5? Ih, eu não lembro. Mas ela teve meningite meningocócica, e aí ela tava, tipo, nos últimos estágios, aí, tipo, queriam me tirar da barriga dela, assim, na tentativa de me salvar, quando ela meio que já não ia, assim, mais sobreviver. Aí meu pai,
ele pediu para todo mundo orar, assim, desesperadamente. E aí, a gente ficou 10 dias na UTI e sobrevivemos. Olha só, não tenho nenhuma sequela. Um pouco boba às vezes, mas não tem nenhuma sequela. Tá. E aí, pode colocar a foto que eu coloquei aí? Tá, isso aí. Aí então, 3 meses depois de eu nascer, fizeram um culto de consagração lá na igreja do Bosque, né? Aí eu coloquei aí mais pra curiosidade. Então, tipo, as 2 fotos de baixo são do grupo de louvor daquela época, né? Tem uma pessoa que está aqui hoje, o tio Dani, tá tocando baixo. A pose é a mesma, assim. Até hoje ele faz essa pose para tocar. O tio Gohan, bem magrinho aí. Aí, na foto, canto inferior esquerdo, tá a tia Andréia, o tio Ioiô, o irmão da tia Comico. Aí tem um cara assim, meio agachado, é o tio Júlio. E aí tem umas 2 pessoas lá no fundo que eu infelizmente não conheço. Eu sei que o cara que tá tocando bateria é o tio César da Igreja do Bosque. E cortaram o dirigente do louvor, mas é o pastor Hitoshi. Cortaram nas 2 fotos, tadinho. Aí, ali em cima tem o pastor Inácio Moriguchi, o vô da Mel, né? Que a Mel, ela falou assim, eu sou neta do pastor Moriguchi. É esse aí, ó. Esse aí que tá do lado da minha mãe, olhando assim, de lado. E aí, esse casal que tá com os meus pais são os médicos que cuidaram da minha mãe. E pode tirar aí. Só por curiosidade mesmo. E aí, assim, pra quem quiser saber a história assim, de jeito mais emocionante, mais tocante, assim, é só ver o culto do ano passado. Esse é o meu lado mais leve de falar. Até que em casa, assim, quando a gente abrange esse tópico, eu falo assim, pelo menos, pensa pro lado bom. É só uma Tami. Imagina se fossem 5 vezes eu. Imagina se fossem 5 Tamis nessa casa. E aí Só que a minha mãe, ela geralmente não costuma abordar muito esse assunto, né? Mas eu sei que ela foi muito perseverante nesses 9 anos, né? Para conseguir engravidar e me ter. E para mim, assim, ela é um dos maiores exemplos de perseverança e acolhimento e dedicação a Deus que eu tenho, assim, atual. E eu não sei o que é essa dor de sofrer aborto ou perder uma filha que viveu por 24 horas, mas eu sei que, com certeza, devem ter sido momentos muito nebulosos, tanto para minha mãe quanto para meu pai. E o versículo que ela falou, que sempre levantou ela e fez ela persistir, está em Salmo 127:3, que fala: eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E daí ela falou que nunca desistiu, assim, de ter filha. Mas aí, contando do meu lado, né, a minha mãe, assim, quem sabe a Tampi é brava, né? Tipo, até os adultos têm medo dela, assim, que ela é meio bravona. E aí, só que, assim, por causa disso, ela soube me disciplinar muito bem. Hoje em dia, eu não tenho mais medo das broncas dela. Ela me dá bronca e fala, é tipo isso. E então, assim, eu nunca tive... Quer dizer, quando eu era menor, assim, não tinha a melhor relação com ela, porque eu tinha um pouco de medo. Mas depois da adolescência passada, a gente começou a conversar mais e ser mais transparente uma com a outra. E aí eu fui percebendo, assim, o quanto daquela atitude dela, assim, era para me proteger e me ensinar de uma forma muito sábia sobre vários aspectos da minha vida, assim. E nesse tema de proteção, né, da mensagem da Caixa, tipo, assim, eu acho que meu pai protege mais que minha mãe. O papel da minha mãe, na verdade, é barrar meu pai de me proteger tanto e me permitir aprender as coisas. Mas ela soube me proteger muito bem e me ensinar muito sabiamente sobre vários aspectos da vida. E por isso eu agradeço por ter uma mãe como ela. Oi, mãe, está assistindo, eu sei. E muito obrigada pelas comidas. Hoje a comida é por nossa conta. E é isso. Ok. Obrigado, Tami. Irmãos,
assim como, né, a gente vê nos exemplos, eu creio que várias mães têm esse dom, né, essa coisa que vem sobrenatural, né, quando acontece alguma coisa com o filho, tem essa coisa de proteger mesmo, né? Então nesses detalhes da vida, né, assim como a gente viu no exemplo, a gente pode ver essa mãe que luta pelo filho, que está ali, né, batalhando, né, para gerar, para estar ali com o filho. É uma coisa impressionante, né? Ali a gente pode ver a presença de Deus. Então eu quero despertar para isso, irmãos, para que a gente consiga ver na criação os atributos invisíveis de Deus. Nessas atitudes a gente pode ver a presença do Senhor. E o último ponto aqui, o último atributo que eu coloco, né, nesses exemplos, é a superação, irmãos, né? Tem um versículo em João 16, 21, 22, que fala sobre isso, uma superação da mãe, né, no parto ali. Então a mulher, quando no texto diz, a mulher quando está para dar à luz, sente a tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então, esse texto é o texto que Jesus está falando com seus discípulos, quando ele já estava para ser crucificado ali, né? Ele dá um exemplo comparando com esse sofrimento da mãe, né? Que está ali no parto, sentindo aquela dor do parto, a tristeza ali que já vai nascer, a criança, aquela aflição, que ela sabe que em alguns minutos já vai entrar, né, no parto ali, né? Já está dando sinais. E é incrível, né, essa mudança. Quando ela tem a criança, quando ela vê, ela tem uma alegria que assim, já não lembra da dor que ela passou. Mas eu não sei como é que é isso, né? É uma coisa incrível. E aí Jesus fala, assim também vai ser quando nós encontrarmos com Jesus, assim também vai ser quando você encontrar comigo, né? Então a gente vê a presença de Deus nesse momento, desse milagre que a mãe tem, né? De superar tudo isso, de estar com a criança, né? Para ilustrar um pouco melhor, eu falei, puxa, mas como é que deve ser isso, né? Eu queria pedir para minha esposa falar um pouquinho, só que as duas gestações da Milk foi um pouco atípica, né? Eu expliquei para algumas pessoas que, no caso dela, ela não teve, assim, ela teve dor, mas não teve tanta dor, né? Eu já estava preparado para chegar na sala de parto, eu estava, né, já aquela coisa que eu já tinha assistido, né, em filmes assim, que ia ter que empurrar a barriga, ajudar, falar, não, força, vai, força, né? Mas das duas vezes, quando eu cheguei, ela meio que só me gemeu um pouquinho e nasceu, né? Aí nasceu rápido, assim, né? Ela não sofreu tanto, assim. Então, aí não daria muito certo o exemplo aqui, né? Porque ela não consegue, né, passar essa dor para essa alegria. Ela sentiu muita alegria em ver as crianças, mas não sentiu tanta dor. Então, eu lembrei que a irmã Rebeca, né, esposa do pastor Marcelo lá do Bosque, ela tinha compartilhado uma vez comigo das experiências dela, né? Então eu pedi para ela, Rebeca, será que você pode compartilhar um pouquinho da sua experiência? Então ela, né, atenciosamente, ela gravou um vídeo para a gente para contar um pouco dessa experiência para os irmãos. Talvez as mães, né, que já sofreram, né, já sentiram o parto, entendem mais esse versículo, né? Sabe o que é a alegria, né, de estar com a criança. Mas os pais, né, os homens, sei lá, né, os jovens não saibam tanto como é que é isso. Então a Rebeca vai contar um pouco dessa experiência, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rebeca, esposa do pastor Marcelo da Rolines do Bosque, e eu estou aqui para dar para vocês o meu relato de parto. Em 2016 nós estávamos esperando gêmeos e eu comecei a sentir dores e aí nós corremos para o hospital. Eu tinha a sensação de que minhas pernas estavam sendo separadas do meu tronco e eu nunca tinha sentido uma dor tão intensa na minha vida. Essas eram as dores das contrações já. Não estava na hora de nascerem os meninos ainda. O médico veio, o plantonista do hospital, e falou assim, a gente vai precisar fazer esse parto. Quando eu entrei na sala de parto, ele me falou que ia ser um parto normal e um cesárea, porque um dos meninos estava virado e o outro estava encaixado. Eu só orei naquele momento e pedi para Deus, eu não estou preparada, não estava preparada para nenhum tipo de parto, ainda não era a hora. Então, o Senhor, por favor, não me deixa passar por isso dessa forma, né? Então, o primeiro bebê nasceu de parto normal, tudo mais, né? E quando o segundo bebê foi nascer, o meu médico me encontrou lá no hospital e ele fez uma manobra na minha barriga e o segundo bebê nasceu sentado.
de parto normal também. Os 2 bebês foram para a UTI, apesar da situação muito dolorosa emocionalmente naquele momento. Assim que eu cheguei no quarto da minha internação, eu senti uma euforia muito grande, como se eu tivesse realizado uma grande coisa, como se, sei lá, parecia que o coração ia saltar pela boca. Era uma euforia, uma sensação de alegria muito profunda. E eu não me lembro da dor do nascimento em si, mas eu me lembro das contrações e do depois, né? A sensação de euforia que eu tive. E foi muito intensa, muito, muito intensa. Eu nunca tinha sentido nada parecido na minha vida. Depois de 6 meses do nascimento dos gêmeos, nós descobrimos a gravidez do Simon. Eu precisei passar por um procedimento cirúrgico no 3º mês de gestação, que se chama cerclagem, né? Onde o médico fecha o colo do útero, ele amarra o colo, dizendo a grosso modo. Medicação para segurar o bebê todos os dias, muita medicação. Infecções uma atrás da outra durante a gestação toda. Uma gravidez muito complicada, cheia dessas intercorrências, e de repente a minha placenta começou a apresentar sinais de amadurecer antes do tempo. Essa situação da placenta amadurecendo, o risco de perder o bebê se tornou muito, muito grande. Com 36 semanas e 1 dia, do dia 12 de junho de 2017, minha cesariana foi marcada de emergência. Meu médico, ele nunca ele tem a equipe fechada dele, né? E ele nunca fazia nenhum tipo de cirurgia sem equipe completa. Mas como a minha cirurgia era uma cirurgia de emergência, aconteceu algum problema com o anestesista dele, ele não pôde estar e ele precisou pegar o anestesista do hospital. Na hora da cesárea, quando eu entrei na sala de parto, o meu médico não conseguia encontrar o coração do bebê e o bebê parou de mexer. E aquela angústia foi crescendo muito dentro de mim e eu só pedi a Deus: Senhor, eu não cheguei até aqui para esse bebê estar sem vida na minha barriga. Por favor, tem misericórdia de mim, cuida do meu filho, cuida do nosso filho. Eu tava ali muito aflita. Tinha sido uma gravidez muito terrível até aquele momento. E o anestesista me anestesiou e tudo mais. Constatou-se que a anestesia tinha funcionado e o meu médico começou o procedimento. Quando ele fez a incisão, pouquinho de tempo depois eu comecei a sentir os meus dedos dos pés. Eu falei: doutor, meu pé tá mexendo? Ele falou: sim. Aí eu falei assim: eu tô sentindo dor então. Eu tava sentindo as coisas acontecendo e sentindo um pouco de dor. E aí ele conversou com o anestesista, tudo, o anestesista tentou alguns medicamentos intravenosos e tudo mais, não sei exatamente, não me lembro exatamente como foi, o que foi. Eu sei que eu aguentei firme até esse bebê sair. O Simon, ele estava dormindo numa posição que o médico não conseguia ouvir o coração dele. Aí foi difícil de tirar, ele não saía de jeito nenhum. Foi uma aventura. Quando o Simon saiu e eu escutei o choro dele, eu experimentei uma sensação de libertação, de alívio por aquele bebê estar ali, né? De libertação de toda aquela situação que eu estava vivendo até aquele momento, de caos, de dificuldade. E além dessa libertação, uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande a Deus por meu filho estar ali. E eu senti assim que tudo valeu a pena. Depois do parto, a sensação, o sentimento que a gente experimenta de finalmente ser mãe, de ter o filho nos braços, ele compensa toda a dificuldade da gestação, qualquer intercorrência do parto, e é uma coisa muito divina e muito especial mesmo. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém. Glória a Deus, muito obrigado, Rebeca, pelo compartilhamento, por repartir conosco essa experiência, para a gente poder entender melhor o que Jesus está querendo dizer, né? E nessa experiência a gente pode ver a manifestação, a grandeza, né, a força que Deus concedeu à mulher, e essa experiência, né, de estar encontrando com alegria, e Deus mostra ali a presença do Senhor também, né, na vida da mulher, com o relacionamento com o filho. Então, irmãos, quero concluir perguntando que amor é esse impressionante, né, do relacionamento da mãe para com o filho. Então, nesses vários atributos que nós colocamos aqui, esses 4 atributos, né, de sensibilidade, consolo, proteção, superação, a gente pode ver a imensidão do amor de Deus para conosco, né? E eu quero deixar aqui
umas palavras para que realmente todas as mães, né, possam continuar a refletir, a transmitir a presença do Senhor Jesus nessa relação com seus filhos, né, que possa continuar quando você está consolando, quando você está ali tendo sensibilidade, quando você está ali fazendo uma ação pelo seu filho, você está manifestando a presença de Deus, né? Você está mostrando esse atributo que muitas vezes é invisível, mas, né, que a gente pode ver a presença de Deus, sentir a grandeza de Deus através deste relacionamento. Então, que Deus possa continuar abençoando. Damos glória a Deus porque Deus tem fortalecido nossas mães e Deus possa continuar abençoar. Vamos orar, irmãos, vamos estar orando por essa palavra e que todos nós possamos experimentar essa grandeza e ver a manifestação do poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo de Deus que tem tocado os nossos corações. Obrigado, Pai, pelos atributos que nós podemos ver na Tua criação, Pai. E realmente o Senhor comprova na Tua palavra que neste relacionamento da mãe para com o seu filho, nós podemos ver a manifestação da Tua presença, podemos testificar como o Senhor é vivo, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos cuida. E Deus, nós queremos glorificar o Teu nome. Que Tu possa abençoar todas as mães, Tu possa dar força, capacitação, sabedoria, para que realmente continue a manifestar a Tua presença dia após dia. Pai, nesse momento tão difícil, mas que ela possa viver em prol do Teu reino. Nós queremos entregar, agradecer por tudo, em nome de Jesus.